Capítulo 123 Salão de Trocas. Na metade de um mês, Zhao Feng tinha alcançado o 9º rank do reino consolidado e ele nem se dedicou ao cultivo. Se ele dedicasse, estaria pelo menos no ápice do 9º rank. Seu foco principal era alcançar o 10º nível da técnica parede de prata e não cultivar, mas nos últimos dias, ele ocasionalmente recebia algumas pílulas da divisão relva madeira, então era difícil não progredir. A concorrência é feroz no clã. Mesmo o mais baixo e mais fraco discípulo externo são os gênios de sua própria cidade. Zhao Feng poderia sentir a intensa concorrência. Se os discípulos externos já eram assim, era difícil imaginar qual o tipo de situação ocorria entre os discípulos internos. Até agora, somente Beimoi, Kong Yuanyao e Liu Yuer tinham se tornado discípulos internos e Zhao Feng sabia que o anterior se tornou um discípulo interno, a maior vantagem que eles tinham. Eles iriam obter melhores habilidades, bem como mais recursos. Mas mesmo que Zhao Feng soubesse isso, ele não desistiu do fortalecimento corporal. O corpo é a base de tudo para obter uma base sólida no reino consolidado, para haver um caminho futuro mais fácil. Para alcançar o reino ascensionado com seu corpo, esse era seu objetivo. Zhao Feng calculou o tempo e percebeu que estava chegando ao fim dos 10 dias. De acordo com o acordo feito anteriormente, ele teve que ficar na divisão do velho Guan e do velho Zhang por 10 dias cada. Nos 10 dias na divisão relva madeira, Zhao Feng já havia entrado no caminho da fabricação de pílulas e sempre que o velho Guan o mencionava, sua boca não podia fechar. No último dia, o vice-chefe Guan encontrou-se sozinho com Zhao Feng. Seu talento em fabricar pílulas é assustador. Já posso prever no futuro que você será um milagre no mundo do refinamento de pílulas. O velho Guan olhou complexamente para Zhao Feng como se estivesse esperando-o responder. Antes que Zhao Feng saísse, o velho Guan deu-lhe a Bíblia Sagrada da Pílula. Este livro contém truques e anotações passo a passo sobre o refinamento de pílulas de vários mestres de primeira classe, incluindo os meus. Ele também tem uma vasta quantidade de conhecimento contido nele. Depois que o vice-chefe Guan entregou a Bíblia Sagrada da Pílula a Zhao Feng, ele soltou um longo suspiro como se uma questão importante tivesse sido completada. Segurando o livro em sua mão, Zhao Feng sentiu seu peso. Além da Bíblia Sagrada da Pílula, o velho Guan também deu a Zhao Feng 10 pedras de cristal primordial inferior e uma fornalha velha. A fornalha tinha sido usado pelo velho Guan há muito tempo atrás e era um símbolo de memória. E agora passará para Zhao Feng. Depois de deixar a divisão relva madeira, Zhao Feng teve um sentimento estranho. Por que o velho Guan não mencionou nada sobre me tomar como discípulo? Será que ele quer resolver isso primeiro com o velho Zhang? Zhao Feng estava extremamente curioso, mas logo o colocou no fundo de sua mente. Voltando ao seu pátio, Zhao Feng organizou os recursos que tinha à mão. Ele era extremamente rico agora. Além da fornalha que o velho Guan tinha acabado de lhe dar, ele também tinha algumas pílulas e 10 pedras de cristal primordial inferior. Pedras de cristal primordial era a moeda comum, a prata do mundo mortal era inútil. Zhao Feng tinha ouvido rumores dizendo que 1 milhão de moedas de prata poderiam ser trocados por uma pedra de cristal primordial de qualidade inferior. Para ver o uso de pedras de cristal primordial, Zhao Feng decidiu ir para o salão de troca do clã Lua Quebrada. O salão de troca estava limitado a discípulos do clã apenas e não estava aberto ao público.
No momento em que Zhao Feng entrou no salão de troca, sentiu-se desconfortável. As figuras entrando e saindo do salão estavam todas no reino ascensionado, havia até mesmo diáconos e vice-chefes presentes. A aura liberada de qualquer um do reino ascensionado fez Zhao Feng sentir-se incapaz de respirar. Foi esta cena que fez Zhao Feng perceber claramente que ele estava apenas no fundo do clã, tão pequeno como uma formiga. Havia muitas barracas no salão de troca e cada barraca tinha seu próprio dono e nas mesas havia habilidades, armas, pílulas e outras coisas que Zhao Feng não reconhecia. Zhao Feng olhou ao redor e descobriu que as habilidades semi-mortal eram vendidas por uma pedra de cristal primordial inferior, mas não havia muitas dessas habilidades. Mesmo se houvesse, elas eram raras ou especiais. Havia um número maior de habilidades mortais sendo vendidas e essas habilidades de nível baixo eram vendidas por 10 a 20 pedras, enquanto as de nível médio eram vendidas por pelo menos algumas centenas de pedras de cristal primordial inferior, centenas de vezes mais caro do que habilidades de nível baixo. Zhao Feng levou um choque e impotentemente descobriu que sua pílula limpeza da medula valia apenas 5 pedras de cristal primordial inferior. As pílulas espirituais eram caras no salão de troca porque o cultivo era o principal fator no clã, portanto as pílulas espirituais que ajudavam no aumento do cultivo eram combatidas ferozmente. Um discípulo externo como Zhao Feng não era atendido no salão de trocas. Mesmo se ele fosse até uma barraca, o dono não se incomodaria em falar com ele. Não admira que os fabricantes de pílulas tenham uma posição elevada no clã. Ele pensou em seu coração. Lentamente e com firmeza, um pensamento apareceu na mente de Zhao Feng sobre como ele poderia ganhar muito dinheiro. Com seu talento em refinar pílulas, tudo o que ele precisava fazer era criar um lote de boas pílulas e ele seria capaz de ganhar algumas pedras de cristal primordial. Seu limite agora era as 10 pedras de cristal primordial inferior que ele tinha em mãos. Zhao Feng caminhou por um longo tempo antes de usar uma pedra para comprar uma grande quantidade de carbono de nuvem negra. Carbono de nuvem negra era o pior carvão que poderia acender uma chama de pílula e só poderia ser usado para criar pílulas de qualidade inferior. As pílulas normais eram diferentes das pílulas espirituais, este último poderia ajudar aqueles no reino ascensionado, mas por Zhao Feng possuir um número limitado de pedras de cristal primordial inferior ele só pôde comprar o carbono de nuvem negra. Ele então começou a comprar os outros materiais necessários para refinar pílulas e ele gastou as últimas 9 pedras em recursos. As pílulas mais adequadas que posso criar agora são a pílula limpeza da medula e a pílula de circulação de ar lua quebrada, ambas que são pílulas semi-espirituais. Os recursos que Zhao Feng escolheu tinham seus respectivos usos. Pílula limpeza da medula, isso nem precisa ser comentado. Zhao Feng a usará antes se ele não conseguisse vendê-las, ele poderia usá-la em si mesmo. Pílula de circulação de ar lua quebrada, uma pílula especial criada por mestres de pílulas do clã lua quebrada e tem o efeito de aumentar a taxa de regeneração de energia. Era apropriado para aqueles entre o meio passo do reino ascensionado e o terceiro céu do reino ascensionado. Essas duas pílulas não estavam bem no nível de pílula espiritual, mas superavam de longe as melhores pílulas no mundo. Havia duas razões pelas quais Zhao Feng escolheu estes dois. Em primeiro lugar, não era difícil criar essas pílulas e os recursos não eram caros. Em segundo lugar, as duas pílulas eram o limite que Zhao Feng poderia criar devido ao seu limitado cultivo.
Pílulas espirituais normais tinham requisitos específicos para a chama e a maioria delas precisava que o fabricante de pílulas estivesse no reino ascensionado. Depois de gastar todas as suas pedras de cristal primordial inferior, os recursos que Zhaofeng precisava para criar pílulas fora maioritariamente reunidos. Os que ele não possuía podiam ser pegos da divisão relva madeira ou da princesa Yunmenxiang. Zhaofeng, em seguida, caminhou involuntariamente para fora do salão de trocas. Havia muitas habilidades, recursos e pílulas no salão que ele queria. Depois de sair do salão, a aura de sentimento pesado instantaneamente desapareceu. Irmão Zhao. Uma voz familiar soou da multidão e a voz fez Zhaofeng congelar. Um jovem usando uma camisa listrada negra saiu da multidão e ele olhou surpreendentemente para ele. As camisas listradas pretas simbolizavam discípulos internos e quanto aos dos discípulos externos eram vestes verdes. Irmão Bei. Zhaofeng logo recuperou a compostura e abriu o olho esquerdo para inspecionar o jovem. Bei Moi. O discípulo do Lord Guanjun, a quem este tinha depositado todas as suas esperanças. Através de seu olho esquerdo, Zhaofeng descobriu que o cultivo de Bei Moi estava próximo ao do Lord Guanjun. Lord Guanjun estava no segundo céu do reino ascensionado. Isso significava que Bei Moi estava pelo menos no ápice do primeiro céu do reino ascensionado ou a meio passo do segundo céu. Era difícil imaginar como o cultivo de Bei Moi tinha aumentado muito em um mês, mas pensando em como o talento de Bei Moi estava perto de um corpo espiritual da terra e do céu e dos recursos que ele recebera do ancião, tudo não era tão surpreendente. Irmão Zhao, finalmente nos encontramos novamente no clã, mas a diferença entre nós ainda permanece a mesma. Bei Moi estava inexpressivo como de costume. Zhaofeng não recuou, não importa qual seja a diferença. O que importa é a altura final que podemos alcançar. Bei Moi parou, como se estivesse tentando compreender o que Zhaofeng estava dizendo. Ele então fez uma risada zombeteira. Talvez fosse muito engraçado falar sobre o futuro com um corpo semi-espiritual. Já que você chegou ao clã, nosso negócio ainda vai continuar. Bei Moi disse, então ele balançou a cabeça e foi para o salão de trocas. Esse dia não estará muito longe. Zhaofeng saiu também e voltou para o salão externo. O encontro com Bei Moi foi apenas um pequeno episódio, mas isso deu a Zhaofeng mais um objetivo. Depois de chegar ao salão externo, Zhaofeng foi então para a divisão relva madeira para pegar emprestado algum outro material de que precisava. Finalmente, todas as coisas necessárias para a pílula limpeza da medula e para a pílula de circulação de ar lua quebrada foram coletadas. Você vai começar a refinar pílulas. Yunmenxiang ficou um pouco surpresa, mas logo percebeu que o que ela disse era inútil. Zhaofeng já tinha a capacidade de criar pílulas por si mesmo há alguns dias. De volta ao pátio, Zhaofeng fechou a porta e colocou os materiais em ordem. Ele não podia deixar de respirar fundo. O momento seguinte era um ponto crítico. Se tivesse sucesso, ele iria aumentar aos trancos e barrancos, mas se ele falhasse, ele precisava de pelo menos mais 10 dias para obter 10 pedras de cristal primordial inferior. O primeiro passo, colocar os materiais. Zhaofeng abriu o olho para o máximo e ele entrou em modo de visão avançada. Quando ele tinha refinado pílulas anteriormente, Zhaofeng não se atreveu a abrir o olho esquerdo ao máximo. Isso também significava que a precisão de Zhaofeng foi aumentada ainda mais, pois ele não se permitiu cometer qualquer erro.
O primeiro passo que era adicionar os materiais na qual ocorreu com êxito. Em seguida foi o segundo passo, acender a chama. Ele tinha feito este passo muitas vezes e novamente foi perfeito. Depois disso estava controlando a chama, o passo mais importante e mais difícil que afetaria diretamente se a pílula seria criada ou não. Ele nunca havia refinado a pílula limpeza da medula ou a pílula de circulação de ar lua quebrada antes, todo o conhecimento que ele sabia estava em sua mente. H. A chama acendeu-se lentamente e começou a expandir-se. A fornalha emitiu então um zumbido baixo e sob a luz da fornalha, a imagem de uma besta antiga apareceu.